a inteligência artificial, ela não cria nada. Ela apenas rouba, engole e vomita alguma coisa. Do mesmo jeito que um vômito... Regurgita. Você vê traços de um almoço ali, traços de um jantar. A inteligência artificial faz isso, ela não cria nada. E aí... Porque assim, essa questão, eu não sou muito versado nessa parte legal. Claro que qualquer pessoa com algum senso de ética vê que não é muito correto, né? Mas eu também não poderia discorrer muito sobre isso. Mas eu queria falar desse quadro, porque eu acho que ele toca no que incomoda as pessoas mais espiritualmente. De quem é esse quadro? Assim, né? Esse quadro é um quadro chamado Unfinished Painting, do Keith Haring, que era um pintor nova-iorquino que faleceu na crise de AIDS dos anos 80 e 90 nos Estados Unidos, né? Que foi uma coisa que dizimou a cena artística de Nova York bastante na época. E ele era meio grafiteiro, assim, eu não sou também tão versado nele, mas ele sempre fazia esses padrões, assim, é uma marca assinada dele. Sim. Tem várias fotos dele fazendo o metrô, por exemplo, de Nova York, era um clássico, assim, era uma coisa muito nova-iorquina. E Nova York foi muito epicentro dessa crise de AIDS, né? Então ele se tornou um símbolo dessa geração perdida, digamos assim. E esse quadro é isso, esse quadro ele estava fazendo e ele faleceu, não literalmente enquanto ele fazia o quadro, mas durante o processo de criação do quadro, que estava demorando um tempo, né, não foi feito no estalo de dedos, como se faz IA, ele acabou falecendo, e a gente tem essa obra aqui. E o que a gente entende de arte, que é uma coisa extremamente subjetiva, para mim, a parte que conversa com as pessoas, com a parte humana das pessoas, é o que está em branco nesse quadro, não é a parte que ele fez. A parte que ele fez, ele já fez em muitos outros lugares. Mas a parte que está em branco é o que faz esse quadro... É o que conta a história. É o que conta a história desse quadro, é o que faz esse quadro conversar com a gente. Ser único. A interlocução da pessoa com esse quadro é com a gente entender dentro da gente o que a gente sente quando a gente vê um quadro inacabado. Que sentimento ele traz, porque tem a tinta escorrendo. A tinta escorrendo é, por exemplo, um sinal de... Não é exatamente desleixo, mas é uma falta de alguém para olhar o quadro. A tinta escorreu esse tempo todo, ninguém fez nada, ele não impediu a tinta de escorrer, porque ele morreu. Então, assim, você tem toda uma interlocução imediata só nessa coisa da empatia, da coisa do sentimento, que é o que faz esse quadro ser muito importante. E aí, algum cretino chegou e fez essa versão acabada do quadro com inteligência artificial. Então, assim, é o tipo de coisa Matou. Cara, na minha entendimento, isso é uma coisa tão óbvia que é até difícil de explicar, sabe? Como uma coisa tão clara que você não encontra palavras além do que... Se a pessoa não vê isso e não entende qual é o problema, eu não sei muito o que fazer. Eu não sei muito o que falar, sinceramente. Porque você não tem mais um quadro ali.